Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Gente, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo aqui em Itabira. Sem mais delongas, queria convidar Fernando Gabeira para vir ao palco. Cuidado aí, Gabeira. Ele tem um microfone, né? Gente, o projeto Sempre um Papo acontece aqui em Itabira já há 3 anos, graças ao patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet. Além do Sempre um Papo, como vocês sabem, nós fazemos também o Festival Literário Internacional de Itabira, que esse ano entra na 3ª edição e vai se realizar entre 31 de outubro e 5 de novembro. Eu até mudei a data por força de agenda mesmo dos escritores que virão. Eu estava falando com o Marco Antônio ali agora que, pensando bem, já é a 3ª edição, mas, na verdade, eu acho que vai ser a 1ª edição, porque, a exemplo dos outros festivais que eu tenho feito, né, no FLI Araxá e o FLI Paracatu, que vai acontecer a 1ª edição agora, eu vou trazer a Itabira cerca de 50 autores presenciais. É uma novidade em certa medida. Eu parei os autores pararam de viajar durante a pandemia e agora voltamos ao normal. Então, já dou essa boa notícia para vocês todos. E eu gostaria de chamar o Marco aqui para falar algumas palavrinhas. Se puder vir, por favor, Marco. Antes de começar. Bom, Afonso, como sempre, me pegando de surpresa, né? Boa noite a todos. É mais para dar as boas-vindas de novo ao Afonso, que é esse agente produtor cultural de mais grande relevância aqui de Minas do Brasil e trazendo para nós, em Itabira, aquilo que Itabira merece. Mais poesia, mais literatura, mais escritores, mais pensadores para as nossas reflexões culturais, né? E dar as boas-vindas ao Fernando Gabeira, ele que me influenciou muito, né? Os livros do Gabeira foram livros de cabeceira de muitos de nós aqui e continua nos influenciando com seus pensamentos, com suas reportagens, com seu trabalho jornalístico, né? Sempre de ponta. Então, Gabeira, bem-vindo a Itabira, terra do Drummond, né? E que a gente tenha uma noite aqui muito agradável. Muito obrigado. Obrigado. Bem, gente, o processo do Sempre um Papo, vocês já conhecem. Antes, eu não completei a informação, queria agradecer não só ao Marco, como ao prefeito Marco Antônio Lage, tem que falar as palavras todas, né? Está sendo gravado, pelo apoio ao projeto e ao festival, também ao Marcos Alcântara, presidente aqui da fundação também, que nos apoia há tanto tempo. Vocês estão vendo aqui, sentados um ao lado do outro, mais ou menos 40 anos de amizade. É muito engraçado que eu acompanhei a vida do Gabeira e ele a minha, de perto e de longe desses anos todos. E como o Marco disse, sempre foi uma referência na nossa educação, principalmente de jornalista que somos, mas também como um grande influenciador mesmo, uma pessoa que nos serviu de norte, uma pessoa que corajosamente avançou no campo da política, não é? Como o Marco também, jornalista, foi deputado federal durante um bom tempo, candidato a governo, mas não abriu mão das reflexões e da independência, não só independência de opinião, como da independência de ser humano com relação à sua
ao seu comportamento frente à sociedade. Então, assim, eu tenho muita alegria de trazer o Fernando Gabeira para vocês, conversar com vocês, não só pela admiração, mas também pelo que ele representa junto à cultura brasileira. Falei bem, Gabeira? Mandei bem, né? Tá bom. Só fui apresentei bem, né? Começa, então. Gabeira vai falar aproximadamente 5 horas, né? logo depois quem sobreviver pode ir para os autógrafos, sobre um tema proposto, né? Meio ambiente e desigualdade social, mas eu acredito que esse é uma proposta de tema que vai avançar muito além disso. Boa noite, Gabeira. Perfeito. Muito boa noite. A primeira coisa que me preocupa nessas circunstâncias é se vocês estão me ouvindo bem. Está bastante nítida a minha voz? Ok, porque eu duvido um pouco dessas acústicas, às vezes. Mas é importante que... eu agradeço muito esse convite do Afonso. Já fazemos essa conversa há uns 20 anos, né? Já fizemos inúmeras conversas desse tipo, sobre temas diferentes. E eu aceitei também, eu gosto de vir a Minas sempre, e aceitei também por causa do formato. Sempre o papo é uma conversa, não é? É algo que a gente pode desenvolver de uma maneira bem flexível, não necessariamente tem a rigidez de uma conferência, a rigidez de uma palestra, porque eu não acho humano tirar as pessoas sábado à noite de casa para ouvirem uma conferência, né? Eu acho muito mais razoável que a gente saia uma noite dessas para conversar um pouco sobre problemas que eventualmente nos afligem, eventualmente nos estimulam. Eu espero que os problemas que eu trago aqui hoje também possa estimular e até um certo ponto, se for o caso também, afligi-los sem nenhum problema especial. Afligi-los porque é um mundo muito estranho esse em que a gente vive. Eu escolhi falar sobre meio ambiente e desigualdade social porque recentemente em Bruxelas, eu não sei se foi em Bruxelas ou em Paris. O Lula viaja tanto que eu já nem sei por onde ele anda. Mas, num encontro, o Lula falou uma coisa que faz parte da minha compreensão do mundo. Ele diz o seguinte: olha, não adianta nada a gente falar do meio ambiente só se nós não falarmos das desigualdades sociais. E, pensando bem, a minha vida é uma vida que, ao longo desses 50 anos de luta, é uma vida que esteve muito articulada no combate, de um lado, à desigualdade social e, de outro lado, à destruição ambiental. Me lembro que grande parte do meu exílio, eu passei 10 anos exilado fora do país, se deu porque eu tinha uma determinada compreensão das diferenças sociais e uma visão de resolvê-las que talvez não fosse adequada, mas eu tinha uma clareza muito grande de diferenças sociais, uma clareza muito grande de desigualdades sociais. E essa clareza me levou ao exílio, me levou à prisão, ao exílio, e ao longo do exílio começou a aparecer esse outro problema, o problema da destruição ambiental. Eu me lembro que eu era, naquele momento, eu não era tão atento a isso, mas houve um grande documento de um grupo de ex-estadistas que estavam alinhados no chamado Clube de Roma. E esse Clube de Roma fez um documento no fim da década dos 60, mas que acabou me atingindo, um documento dizendo o seguinte: olha, se a gente continuar produzindo e consumindo da maneira como nós produzimos e consumimos, os recursos naturais vão acabar. A vida na Terra ficará insustentável.
Olha, isso já foi para mim um grande tema. Bom, realmente nós estamos produzindo e estamos consumindo de uma forma inadequada, considerando a necessidade da vida continuar. Não é? Eu digo, quando a vida continuar, às vezes não falo apenas da nossa geração. Eu digo a vida continuar quando a gente pensa numa ética em relação às novas gerações, aos filhos que nós temos ou que vamos ter, aos netos que nós temos e que vamos ter. E é preciso pensar que tipo de mundo nós vamos deixar para eles. Isso despertou muito a minha curiosidade e me mostrou que era preciso avançar nesse tipo de luta. Eu já estava, naquele momento do exílio, eu já estava com uma visão um pouco crítica daquela radicalidade que a gente tinha, de uma visão de luta armada. Eu queria, não, vamos ver se a gente resolve a situação no Brasil pacificamente, se a gente reduz as desigualdades sociais pacificamente, e vamos ver se a gente também conserta essa destruição ambiental. E a minha volta ao Brasil, depois de 11 anos de exílio, eu já trazia na cabeça esse tema como um dos temas essenciais para tocar a minha vida. Na verdade, até hoje, 50 anos depois, quase, eu continuo achando um dos temas essenciais que movem a minha vida, que é exatamente de tentar fazer com que nós possamos sobreviver como espécie no planeta. Eu não acho que o planeta Terra vai ser destruído, que ele vai desaparecer, mas eu tenho muito medo da espécie humana, espécie a que nós pertencemos, não conseguir sobreviver. E uma das coisas que me impressionaram quando voltei é que eu tinha uma visão do Brasil. E depois de 10 anos eu vi coisas que não eram mais parecidas com a visão do Brasil. Eu, por exemplo, quando saí da prisão, eu saí de um lugar paradisíaco da Ilha Grande, onde eu estava preso, para ser asilado, para ser banido do país. Era a Mata Atlântica, era o mar, um lugar bonito, paradisíaco. Mas quando voltei ao Brasil e vi que os rios que eu conhecia já não eram mais os rios que eu conhecia. A paisagem que eu conheci antes de ir embora já não era mais a paisagem. E, através de estudos, comecei a perceber também que muitas espécies animais estavam sendo destruídas, estavam desaparecendo. E essa desaparição das espécies era também algo muito importante. Bom, a nossa vida ia sendo tocada assim, né? Tentando lutar por uma melhoria no meio ambiente, lutar simultaneamente por uma melhoria social, quando surge um novo tema, um tema completamente novo que revolucionou a nossa luta. Até o momento que a gente falava que era preciso preservar as plantas, que era preciso, nós fazíamos um trabalho contra a usina nuclear de Angra dos Reis, que nós estamos voltando da Europa com uma visão ainda muito europeia da luta antinuclear, que nós fizemos também, mas ainda não havia um fator que mudou muito a nossa compreensão do mundo e certamente vai mudar. E mudou também a compreensão de milhões e milhões de pessoas, que é o fato do planeta estar se aquecendo. Começaram a surgir, não é, as informações e começaram a surgir também os dados científicos mostrando que, a partir da Revolução Industrial, o clima no planeta estava mudando, que estava havendo um aquecimento promovido pela liberação de gases de efeito estufa, de gases que, acumulados na atmosfera, não deixavam que o calor voltasse. Né? E isso revolucionou completamente a nossa compreensão. Nós passamos a ver esse aquecimento global como o maior perigo que a humanidade iria enfrentar daqui para frente,
porque a partir de um certo ponto, a partir do aumento da temperatura acima de um certo ponto, a vida ficaria bastante difícil. Agora, e para explicar às pessoas essa situação? Aí é muito difícil, né? Aliás, já é difícil explicar uma série de coisas. Essa questão da visibilidade, eu vou fazer uma pequena curva para falar um pouco de como é difícil falar de coisas visíveis, né? Que é para nós todos, porque o mundo é feito de coisas que são visíveis, mas que nós não conseguimos ver, né? Então, no aquecimento global, como é que a gente conseguiria convencer as pessoas de que havia um aquecimento global? As pessoas estão acostumadas, por exemplo, a ter calor num período, a ter frio no outro, a ter calor no outro período, a ter frio no outro. Como é que elas iam achar que o planeta está aquecendo por experiência própria? Era difícil. É difícil. Ninguém tem um termômetro na cabeça, no coração, para saber que o mundo está ficando progressivamente mais quente. Então, era muito difícil, e é muito difícil falar do aquecimento global. Como era também difícil, quando a gente chegou, falar do perigo da radioatividade nuclear. Que isso? Ninguém vê a radioatividade, né? Ninguém sente a radioatividade. Como é que você convence uma pessoa que uma usina nuclear pode trazer uma série de problemas? Eu, nesse campo, só consegui um avanço quando aconteceu um acidente em Goiânia, na rua 57 de Goiânia. Eu me desloquei para lá. Eles acharam uma pedra com césio-137, que era um material radioativo e bonito, um material que eles olhavam, achavam que era uma pedra preciosa. Então romperam aquela pedra e começaram a distribuir entre as pessoas que estavam ali. Então, para eles, aquela coisa era uma maravilha, tinham encontrado uma pedra preciosa, mas eles estavam se contaminando a ponto de arriscarem a própria vida. Foi um desastre em Goiânia que a população, de repente, ficou chocada. Foi reunida num estádio para medir a radioatividade. A própria vida dos goianos passou a ser muito difícil, né? Porque eles viajavam para fora de Goiás e as pessoas agrediam os carros com placa de Goiânia, porque tinham medo de que eles estivessem trazendo a radioatividade. Então, naquele momento, o que era invisível ganhou uma certa visibilidade e mostrou isso. Mas e o aquecimento global? Quem se preocupa com o aquecimento global? É muito pouca gente que tem essa visão de que é um processo e que esse processo é perigoso para a humanidade. Mas começaram a surgir alguns elementos que nos facilitam a mostrar às pessoas que sim, o planeta está aquecendo, que sim, está havendo uma mudança de clima perigosa e que nós precisamos nos precaver. É claro que quando eu digo preciso convencer as pessoas, os líderes mundiais já começam a se convencer. Hoje, evidentemente que a questão do aquecimento global é a base do projeto do Biden, é a base do projeto do Macron, o presidente da França, e certamente estará na base do presidente Lula, que vai fazer agora um plano de transição energética, exatamente para tentar ver essas coisas. Mas era muito difícil a gente convencer as pessoas, por exemplo, que o uso intenso da gasolina na grande cidade, que o uso intenso desse modo de transporte, desse combustível, contribuía com o aquecimento global. As pessoas não viam. Mas começaram a surgir também, nos últimos verões, sobretudo, uma série de acidentes extremos, eventos extremos, onde chovia uma determinada quantidade durante todo o mês, de repente chovia num dia só. Você começa a ver muitos desastres, né? E também ciclones, eventos que não eram comuns
com a frequência que existem hoje e não eram tão destruidores como são hoje. Então, já é uma coisa. O outro fator importante é que o aquecimento global também ele começa progressivamente a degelar as geleiras do mundo. E, ao realizar esse degelo, ele eleva os mares, ele eleva o nível dos mares. Então, é muito importante também para muita gente, há países, né, pequenos países da Ásia, que já se preparam, porque eles acham que vão desaparecer. Mas é muito importante também para a gente se preparar, porque quando o nível dos mares se elevar, cidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, vão sofrer muito, vão ter um impacto muito grande. E eu saí pelo Brasil para mostrar como já estava acontecendo alguma coisa e as pessoas não se davam conta. Fui numa praia de Atafona, no estado do Rio, mostrei como havia uma praia e as casas todas estavam arruinadas, já tomadas pelo mar. Fui a Santa Catarina, mostrei esse processo também, e fui em outros lugares mostrando progressivamente o avanço do mar, sobretudo em 3 praias, lá de Recife, em Paulista, em Jaboatão e a Praia da Boa Viagem, em Recife, como o mar estava avançando, e os prefeitos construindo mais calçadas, mas daqui a pouco o mar vinha e levava as calçadas. Eu até, quando era deputado, fiquei muito preocupado com isso. Pensei, vamos fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer para deter o nível do mar. Falei, mas a gente vai ter que aprender com o mar mais alto. Aí eu sugeri aos pernambucanos que fizessem uma pesquisa e procurassem os holandeses, que são especialistas em se defender do mar. E como os holandeses já tinham sido colonizadores em Pernambuco, havia uma relação histórica entre eles, eu sugeri que fizessem também um projeto para ver como eles se defendem do mar. Alguma coisa já está sendo feita. Recentemente eu fui em Paulista e vi que eles já fizeram um avanço no mar. Também fui a outros lugares do Brasil, né, onde já estão tentando construir praias por causa do avanço do mar. E eu saí com essa ideia, vou fazer um documentário intitulado O Avanço do Mar. No meio do documentário, eu mudei de ideia. Pensei, não é o avanço do mar, é a resposta do mar. Que grande parte daqueles lugares que estavam sendo atacados pelo mar eram lugares em que a especulação imobiliária entrou no território do mar. E ele estava apenas devolvendo a agressão que ele sofreu. Então eu mudei até o título para a resposta do mar. Mas a verdade é que, politicamente, a questão ambiental e a questão das desigualdades sociais ficaram cada vez mais importantes e nós passamos por um período político no Brasil onde essas realidades eram muito reprimidas, muito esquecidas. O presidente Bolsonaro se recusava um pouco a refletir sobre essas desigualdades sociais. E mais ainda, ele se recusava a aceitar que havia um processo de destruição ambiental. Pelo contrário, ele considerava, como muita gente ainda considera, que é preciso, sim, destruir o meio ambiente para poder produzir riquezas e abrir empregos. E nós passamos por um período muito difícil. Por quê? Porque o Brasil tinha diante de si muitas possibilidades. Não é? Uma das possibilidades estava exatamente no fato dele ser detentor de florestas tropicais. Essas florestas tropicais são extremamente valiosas de pé. E o Bolsonaro não reconhecia isso. Da mesma maneira, o Bolsonaro não reconhecia a importância e a necessidade da diversidade cultural e não reconhecia a importância dos povos originários. A reflexão que ele tinha, e que alguns generais
com os quais eu já visitei, os Yanomamis têm, é de que os índios são muito pobres, que eles precisam se integrar na sociedade branca para viver como os brancos. É preciso que eles tenham roupas como nós temos, é preciso que eles tenham carros como nós temos, é preciso que eles desapareçam como civilização própria e se integrem na nossa. Isso foi muito difícil para o Brasil, em primeiro lugar, porque o mundo inteiro está sabendo da importância da Amazônia. Para que vocês tenham ideia, uma árvore, eu passei por uma árvore na Amazônia que tinha 1.400 anos. Essa árvore sozinha, ela retém carbono no subsolo, ela retém uma quantidade de carbono no subsolo que corresponde ao consumo e à emissão de 4.000 pessoas por ano. Quer dizer, cada árvore dessas tem um grande valor no sentido de reduzir as emissões de carbono e, portanto, evitar que o aquecimento global prossiga. Então, começaram essas mudanças no Brasil e hoje a gente tem, pelo menos, um país onde a gente pode colocar esses temas de uma forma mais aberta e mais tranquila. A desigualdade social, que hoje é combatida por uma série de políticas sociais, inclusive a Bolsa Família, né? E a questão ecológica, a Amazônia, que o Brasil passou a assumir como sua riqueza, passou a se considerar uma potência ambiental e apresenta para o mundo essa nova imagem. Não, os problemas não estão todos resolvidos, entende? Mas, de qualquer maneira, mudamos o discurso e ficou um pouco mais tranquilo. E ficou mais tranquilo também porque essa questão ambiental foi entrando na cabeça das pessoas. Eu acho que as crianças nos ajudaram muito. As crianças foram as que compreenderam mais rapidamente esse processo. Mas essa questão ambiental entrou de tal maneira na cabeça das empresas que elas criaram uma espécie de uma governança social e ecológica, uma forma de se comportar que tinha uma responsabilidade ecológica como elemento fundamental. E os próprios fundos de pensão, que têm milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares, e que investem no mundo inteiro, deixaram e passaram a não querer investir mais no Brasil, porque o Brasil não estava respeitando o meio ambiente. As grandes empresas já não queriam também mais investir no Brasil, que o Brasil estava destruindo o meio ambiente. Sem contar outros fatores ligados às disparidades sociais que as pessoas não veem, mas que são evidentes e atrasam muito a nossa vida, inclusive atrasam muito a nossa vida no que ela depender do olhar do mundo que se relaciona conosco. Eu te falei hoje no caminho, Afonso, eu fiz um trabalho sobre esses homens que andam pela estrada, né? Os andarilhos. E fiz 2 vezes 2 filmes sobre os andarilhos, entrevistando ele. Eles saem de um lugar para outro, vão e vêm. Às vezes eles vão de um lugar sem destino, voltam também sem destino. Eles gostam de andar, né, de um lado para o outro. E depois que eu concluí esse filme sobre eles, com depoimentos, alguns lúcidos, alguns mais ou menos lúcidos, alguns já para lá de Marrakech, mas não importa. Todos eles formam um conjunto. Depois que eu concluí, muitos espectadores que assistiram o trabalho falaram assim, mas eu ando pelas estradas e não me lembro de ter visto essas pessoas. É muito comum as pessoas andarem pela estrada e não verem esses andarilhos com as suas mochilas, com as suas bolsas, com seus trapos andando pela estrada. Eles são invisíveis, não é? E outra coisa muito invisível ao nosso olhar, que também está ligada às divergências, às disparidades sociais, é o racismo, não é? A gente considera hoje o racismo
uma coisa muito entranhada no país. Tanto que um policial, quando vai dar uma batida, numa determinada área, e que ele busca suspeitos, ele procura, em primeiro lugar, o suspeito que é negro. Né? Quando você vai a um supermercado e uma pessoa sai com a compra, o segurança do supermercado suspeita que ela estava roubando. Né? Ontem, por exemplo, houve um caso de uma modelo que estava experimentando uma blusa, saiu que era dela, mas era uma blusa que, como ela era uma negra, a mulher da loja pensou que era uma ladra. Só podia ser uma ladra. É uma coisa tão invisível, tão entranhada, que a gente nem se dá conta. Tanto não se dá conta que a nossa tendência normal quando encontra um negro num determinado lugar, nos relacionarmos com ele como se ele fosse um empregado dali. Você pergunta, você trabalha aqui? Me dá uma informação sobre isso. Como se necessariamente ele fosse um funcionário dali. Então, essas coisas entranhadas, invisíveis, existem muito no Brasil. E agora chegou uma hora de juntar as duas coisas. Então, quando o Lula falou lá em Bruxelas ou em Paris, como eu disse, eu não sei por onde ele anda sempre, ele me mostrou o que eu já estava querendo dizer há muito tempo, e dizia para Marina Silva, a nossa ministra. O programa ambiental no Brasil, a luta ambiental no Brasil, o que ela oferece, além de proteger o meio ambiente, o que ela oferece é uma imensa possibilidade de nós reduzirmos as desigualdades sociais. Eu escrevia antes da própria campanha ser vitoriosa, que eu não participei da campanha como jornalista, mas escrevi. Você imagina uma parte destruída da Amazônia. Se você decide recompor essa floresta, replantar essa floresta, quantas e quantas pessoas não podem ser empregadas nisso? Né? Você imagina, por exemplo, na Amazônia hoje, como se planta o açaí. Como o açaí é um produto que ganhou o sul do país, ganhou o sudeste, e hoje é muito querido na Califórnia, nos Estados Unidos. Como você tem no açaí e na castanha dois produtos extremamente interessantes e sustentáveis que você pode colocar no mundo e fazer muita gente ganhar dinheiro e viver. E depois entram coisas mais sutis, né? Ciência, a combinação da ciência com os mistérios da floresta vai descobrir muita coisa, vai descobrir muito remédio. Vocês veem, por exemplo, agora recentemente eu estive no Pará e conversando com um cientista, eles me disseram, olha, eu conheço um homem que está vivendo de criar cobra venenosa. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele pega o veneno da cobra e vende para um laboratório. Eles fazem um analgésico insuperável com o veneno da cobra. Então, você imagina, a cobra venenosa que as pessoas gostam de matar, até tem essa coisa, gosta de matar e mostrar o pau, não, olha, matamos a cobra e tal. Em Brasília tem uns criadores lá. Em Brasília tem uns criadores legais lá também. Hein? Em Brasília? Tem também. Uns criadores de cobra legal lá também. Exato. Quer dizer, isso mostra como nós começamos a descobrir, ao longo desses 50 anos, como os dois problemas se encontram e se harmonizam. Como os programas ambientais, como a proteção da floresta, como a combinação da ciência com o mato, como isso vai trazer novas possibilidades. E como novos empregos também vão surgir em outras áreas, que são áreas voltadas para a proteção. Me lembro, por exemplo, na Amazônia, essa última viagem que eu fiz, eu falei com algumas mulheres numa área de uma estrada que é uma grande plantação de soja. E a plantação de soja acabou destruindo grande parte das abelhas. E hoje existem muitas mulheres
com a ajuda de ONGs e tal, que fazem as suas criações de abelha. De repente, a criação de abelha passou a ser um fator importantíssimo também, que deveria ser estimulado. Por quê? Porque você estimula as pessoas a produzirem abelha, elas vivem do mel, e as abelhas crescendo e se reproduzindo, e às vezes até escapando para a mata, elas continuam a polinização. Quer dizer, elas garantem que a floresta vai continuar, de alguma maneira, através delas, existindo também. Então, é um mundo maravilhoso, né, de possibilidades, que antigamente a gente só falava assim, não derrubem a mata, não derrubem a floresta, preservem as espécies, mas hoje a gente já tem uma visão muito diferente, entende? Uma visão muito mais clara, assim, não só preservem, mas como procurem ver como isso vai melhorar as nossas condições de vida. Então, felizmente, né, no passado, em primeiro lugar, era preciso falar para as pessoas que não viam. Era difícil você dizer, olha, isso está acontecendo, porque são fenômenos que não têm assim, a visibilidade clara. Depois que a gente conseguiu, de uma certa maneira, começar a falar, nós começamos a falar para os corações. Entende? Puxa, não é possível que você não queira, não se importe que a vida no mundo possa acabar, que você não se importe que as espécies desapareçam, que você não goste dos animais, da existência dessa diversidade de animais e de plantas. Mas hoje a gente já não fala mais sobre coisas invisíveis, hoje a gente não fala mais para o coração, hoje a gente fala também para o bolso. E mudou bastante a concepção. Eu me lembro que, no passado, a gente, quando fez um Partido Verde no Brasil, os políticos gostavam da gente porque achavam que era uma coisa exótica. Então, vamos botar os verdes aqui como uma espécie de cereja no bolo. Tem? E hoje as coisas mudaram completamente no mundo. Hoje a base do programa do Biden é a questão ambiental. A base do problema na França é a questão ambiental. E a base do problema do programa do Lula, quando ele tiver um programa, porque até o momento ele ainda não tem um programa, certamente vai ser essa transição energética e a questão ambiental. Portanto, ao longo desses 50 anos, eu não posso dizer que foi uma vida perdida. A gente avançou. Mas a verdade também é que nós avançamos de uma forma artesanal e a destruição avançou de uma forma industrial. Não é? A gente pode ir olhando para esse aspecto, avançamos na nossa luta, mas os destruidores também avançaram enormemente. Não é? E eu sinto, quando voltei do exílio, né, passando por Minas, eu via, já que nós estamos por aqui, já que estamos em Itabira, eu posso mencionar esse exemplo, vocês vão entender facilmente. Eu via nos carros uma frase assim, olhe bem as montanhas, porque aquelas frases eram para mim, olhe bem as montanhas, porque elas podem desaparecer. Algumas desapareceram, e outras ainda podem desaparecer. Então, o processo de destruição foi muito violento. Não é? A gente, olhando o que aconteceu em Minas mesmo, né? Eu participei da cobertura dos 2 desastres grandes que houve aqui, o de Mariana e de Brumadinho, né? Mostram, por exemplo, como o rastro de destruição seguiu também por muitos anos. Mas a verdade é a seguinte, não importa se a nossa luta avançou de uma forma artesanal e a destruição avançou de uma forma industrial. Não importa o que vai acontecer no final, importa que não há outra maneira de viver, a não ser lutando contra isso, a não ser tentando defender o meio ambiente e reduzindo as desigualdades sociais. É engraçado, né? Eu que li Gabeira a vida inteira, como tanta coisa que você escreveu há 30 anos, né?
de uma certa forma, está sendo repetida, né? Essa questão do meio ambiente como ambiente interior, né? Uma coisa que você também sempre disse, está sendo dita agora como se sempre tivesse sido dita, e não é verdade. Não é verdade. Há uma mentalidade que está se formando, muito pelas crianças. Eu acho que essa é uma geração que vê a destruição, a importância da destruição ser combatida quando acontece o desastre. Quando acontece o desastre. Até lá, vamos continuar tocando a destruição, né? Mas eu queria te levantar 2 pontinhos aqui na nossa conversa. Primeiro, que eu gostaria, na nossa viagem, a gente falou muito sobre o oceano. Isso. E o oceano é um assunto que toca muito a Gabeira por causa da filha, né? Por causa da Maia, que era surfista. Bem, essa é a primeira, depois eu faço a segunda. Olha, na verdade, essa dimensão do oceano surgiu como um dado importante na nossa sobrevivência mais recentemente. Eu me lembro que uma das COPs, uma COP talvez umas 4 ou 5 COPs atrás, que era a Conferência das Partes das Nações Unidas, se introduziu a questão dos oceanos. E os australianos deram um passo adiante, protegendo um pouco melhor a costa deles, sobretudo protegendo os corais. Os corais são uma grande riqueza, né? E os corais, com o processo de poluição, estão embranquecendo. E esse embranquecimento dos corais significa uma perda muito grande para a vida marinha, né? Para os peixes e tal. E nós começamos a ver os oceanos como algo importante, sobretudo porque os seres humanos transformaram os oceanos numa cloaca. Jogam tudo lá. E jogam uma quantidade de plástico tão grande que hoje você, às vezes, pega um peixe morto, faz a biópsia, você encontra partículas minúsculas de plástico dentro do corpo desse peixe. O que significa que nós estamos comendo também partículas minúsculas de plástico que nós jogamos no oceano. Além disso, existe também a pesca predatória. Há cerca de um mês, nós conseguimos fazer com que vigorasse uma lei no Rio Grande do Sul proibindo a pesca de arrasto. Porque essa pesca de arrasto era uma coisa horrível. Eles vinham com a rede, pegavam tudo que tinha. E o que não interessava a eles, jogavam fora como... lixo mesmo, como lixo. Um lixo. Entende? Que era uma vida marinha. Então, os pescadores artesanais se movimentaram, eu consegui me movimentar também, o Supremo garantiu que esse tipo de pesca será proibida no Rio Grande do Sul, conforme existe uma lei lá. Agora, o que me impressionou muito sobre os oceanos, sabe que os oceanos têm as correntes marinhas, que estão sempre vindo e voltando. É que numa uma conferência em Glasgow, os principais cientistas afirmaram o seguinte: olha, o aquecimento dos oceanos pode provocar mudanças nas correntes marinhas e, quando isso acontecer, o processo de aquecimento é irreversível. Significa que nós chegamos ao ponto de não retorno. Isso também é muito importante, sem contar aquilo que eu mencionei, que é a elevação do nível dos mares. Mas nós hoje temos muita esperança, né, de também fazer com que os oceanos sejam vistos não só sobre a questão emocional, mas também sobre a questão econômica. Tanto que surgiu um campo, que a Marinha até já fez debate sobre ele, chamado economia azul. Como nós podemos também retirar dos oceanos grandes e importantes recursos. As algas marinhas, por exemplo, elas são uma garantia de proteína que pode dar aos vegetarianos uma forma de não desequilibrarem a sua dieta, não é? A minha filha mesmo fez uma pequena empresa utilizando algas lá do Ceará, que as mulheres eles cultivam e colhem algas do Ceará, e ela produz
sabonete, uma série de produtos de beleza também, protetor solar, sobretudo, com essa fórmula das algas. Ô Maia, se estiver assistindo, a gente está fazendo merchan, viu? Se, imagina, né? Se as algas já servem para isso, você imagina a quantidade de possibilidades que existem no mar para você avançar. Sem contar as fazendas marinhas também, que hoje já surgem, que podem... Eu já vi ali em Angra dos Reis uma criação sustentável de vieiras. Vieiras é um fruto do mar extremamente gostoso, extremamente sofisticado. Mas já existem fazendas marinhas, enfim, o mar começa a ser visto também de outra maneira. Apesar de que hoje a gente ainda tem... Não é? Primeiro, tem essa sujeira toda. Segundo, que na nossa costa, ela não é bem protegida. E, às vezes, você tem muitos navios coreanos que são navios fábricas. Eles pescam e já tem uma fábrica, o peixe sai enlatado dali. Você não tem nenhum controle. Eles fazem tudo em alto mar, entende? E a Marinha precisa um certo estímulo e uma certa grana também para poder proteger a nossa costa, as nossas águas territoriais e não deixar que isso aconteça. Né? Mas é também um campo aberto. Eu espero que a minha filha pretende dedicar a vida dela a isso. Agora, recentemente, ela fez uma fala em Roma sobre esse tema e é embaixadora da Unesco para os oceanos. Então eu disse para ela, olha, eu fui com a Terra até onde pude, vou morrer logo, você leva os oceanos até onde puder também. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de literatura, né? Eu posso estar errado, mas um dos seus eixos mais interessantes da sua vida é a literatura, né? Sem dúvida. É minha paixão. Né? Aliás, eu estou aqui pela segunda vez. Eu vim aqui uma vez fazer um filme sobre o Drummond, um filmezinho amador, porque o Drummond sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu gostava muito da poesia dele, gosto até hoje da poesia dele, tenho em casa e sempre achei que ele era um dos grandes nomes da poesia brasileira. Então eu vim aqui muito por causa dele. E quando garoto, a minha intenção era ser escritor. Né? A minha intenção era ser escritor. Acontece que ser escritor não dava, assim, maneira de sobrevivência. Então o jornalismo passou a ser um atalho, uma forma de sobreviver enquanto você escrevia. Eu nunca tive, ao longo do meu trabalho jornalístico, que foi muito intenso, a possibilidade de escrever um livro. Comecei a escrever depois do exílio e agora também continuo com a mesma dependência do trabalho para sobreviver e nos fins de semana me dedico à literatura. Eu era apaixonado pelos escritores, os contistas americanos, né, na minha juventude. Aliás, para dizer a verdade, a literatura entrou na minha vida de uma forma até mais erótica. Eu gostava de ler alguns livros que falavam de sexo, ainda de uma forma muito distante, mas era uma maneira, a presença de Anitta, diziam que tinha alguma coisa ali que valia a pena, então a gente lia. Mas eu comecei, quando garoto já, eu era apaixonado por uma revista chamada Revista Senhor, que era uma revista altamente intelectualizada. E foi ali que eu conheci, por exemplo, a novela do Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, foi publicada pela primeira vez ali. Os contos da Clarice Lispector foram publicados ali também pela primeira vez. Então, simultaneamente eu ia tocando essa vida pela literatura, amando a literatura e o jornalismo, até que entrei na política. Quando entrei na política, começou a haver também alguns problemas, porque havia uns políticos que eu dizia, eles diziam assim, quais são os seus 2 escritores preferidos naquele momento no Brasil? Eu disse, olha, um é o Guimarães Rosa, o outro é a Clarice, mas eles são alienados, eles não fazem
Então, quando entrei na política e comecei a viver na política, era importante manter a literatura como uma espécie de segredo, uma coisa minha, porque eu não queria muito discutir com quem não alcançava a dimensão da literatura e reduzia uma questão de se é ou não favorável à esquerda ou à direita, entende? Eu não tenho esse preconceito, né? Tanto que durante a pandemia eu li um autor que é um autor considerado de direita, eu sabia que ele era considerado de direita, sabia que ele foi um grande adversário até do peronismo, sabia que ele tem visão conservadora, que é o Jorge Luis Borges. Mas eu li a obra completa dele durante a pandemia e, olha, eu não sou extremamente agradecido por ter encontrado uma inteligência como a dele, entende? Então, eu acho que a literatura ela é uma coisa impressionante. Quando fui cobrir a Copa do Mundo de 2018, então eu percebi, isso, não sei se o prefeito está conosco ainda, mas se ele estiver, porque está muito escuro aqui, a impressão que eu tenho é que foi todo mundo embora. Mas... Podia pedir o pessoal para... Não, tudo bem. Mas quando eu fui cobrir a Copa do Mundo... favor? Quando eu fui cobrir a Copa do Mundo na Rússia, em 2018, fui escrever sobre cultura. E eu fiquei impressionado como os escritores do século XIX seguravam a Rússia, do ponto de vista cultural e turístico. Dostoiévski, Gorky, todos eles tinham seus lugares, suas estátuas, todos eles tinham seus museus, e eram todos eles... os restaurantes tinham pratos, passaram a ser... Era uma inspiração. Davam uma espécie de luz à cultura do país. Não é? Então, eu fui a vários museus, inclusive museus de escritores que foram... O Brodsky, por exemplo, museu de poetisas que foram estigmatizadas durante o stalinismo, mas que hoje, de uma certa maneira, são a seiva cultural que a Rússia tem para mostrar. E isso é importante, porque eu acho que aqui em Itabira existe essa circunstância. Tem uma riqueza cultural aqui para se mostrar, não é? Maravilhosa, que é o Drummond. A cidade onde o Drummond nasceu, sobre a qual ele compôs, não é? A cidade com a qual ele tem essa relação, tem a casa dele. Puxa, eu até... É impressionante porque eu vi como isso estimula uma economia criativa. Lá no Ceará, tinha um escritor francês que passou, que eles falaram do escritor francês, ele hoje tem um prato sobre homenagem a ele e tal, tudo fica na Praia do Jacaré, tudo fica voltado para isso. Eu acho que é muito importante. Quando vim aqui, encontrei uma professora maravilhosa que me levou aos lugares, a um beco onde o Drummond compôs, e eu fiquei muito emocionado de ver os lugares em que ele tinha composto, fiquei muito emocionado de ver a cidade, e acho que a cidade pode, de uma certa maneira, começar a refletir sobre tudo isso que eu disse, de uma outra... toda essa coisa que eu disse, no passado era o dinheiro, depois a gente viu que era a emoção, agora a gente vê que é o bolso. A própria cidade de Itabira precisa fazer a sua transição. A transição do período do minério para a transição criativa para um período cultural e com outras variedades produtivas. E essa transição pode jogá-la muito para frente, e o Drummond terá um papel essencial. Saí um pouco do tema literatura, mas eu acho que chegamos na cidade. Alguma pergunta, gente? Tem ali um microfone que tem que ir até ali. Eu tenho que ir até o microfone. Só uma pergunta técnica aqui. Como é que é o moço que está trabalhando com Esdras aí? Na hora que ele diminuiu a luz, prejudicou a gravação? Não. Valeu.
É porque está sendo gravado, então desde já eu peço autorização de imagem para vocês, caso alguém queira processar, alguém processa aquele moço que está atrás da câmera ali, eu não, tá? Porque eu não tenho nada com isso. E daqui uma semana, mais ou menos, assim que a gente colocar as libras, vai ao ar no YouTube do Sempre um Papo. Está sendo gravado? Tá. Então, o nome da professora é Dadá, eu acho que é Dadá. É, o Marco, qual que é? Dadá Lacerda, não? Dadá Lacerda, Então, que faleceu há pouco, né? É bom fazer essa homenagem a ela, porque ela cuidava bem da obra dele. Boa. Quem quiser levantar, por favor, e até o microfone. É baratinho, custa R$10. Boa noite, como é que você chama? Um minutinho, vai ligar o microfone. Oi? Tá gravando. Mexe no microfone e vê se está funcionando. A gente faz de propósito para criar essa tensão mesmo natural na hora. Está funcionando, não? Bem, pode fazer a pergunta, então. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Meu nome é Camila, grande fã do Gabriel há muito tempo, e uma coisa que eu gosto muito nele é como a polêmica sempre está do jeito de encontrar ele. Então a minha pergunta vai ser um pouquinho polêmica também. Ele citou em alguns momentos da fala dele, presidente Lula, como um projeto de governo que está por vir, que vai se preocupar tanto com a desigualdade social quanto com a questão do meio ambiente. Eu, como marxista-leninista, não acredito que ele vai ter verdadeiramente essa preocupação. Eu quero saber se você realmente, do fundo do seu coração, acredita nas boas intenções do que se diz o patrono da esquerda brasileira, presidente Lula. Você está fazendo essa pergunta como marxista-leninista? Exatamente. Não, tudo bem. Santo Deus. Tudo bem, não importa. Pode ser marxista-leninista, anarquista, não importa. A pergunta é procedente, não é? Olha, eu acho o seguinte, quando a gente fez o primeiro projeto ambiental que o Lula, para o governo Lula, isso foi em 2000, na eleição de 2002. Eu me lembro que estávamos eu, ele, a Marina, e o Lula falou, olha, essa questão ambiental eu levo adiante, mas é uma questão muito para o futuro. Não creio que seja uma questão para ser desenvolvida agora. O tempo passou, nós vivemos mudanças no mundo, né? O amadurecimento da consciência ambiental e uma passagem terrível do Bolsonaro nesse campo. E a sensação que eu tenho é de que o Lula ganhou um certo impulso para realmente realizar um programa ambiental ambicioso de transição energética, de proteção à Amazônia. Ele foi lá nos Yanomamis, defendeu os Yanomamis contra os mineradores ilegais, mas existem muitas contradições nele. Né? Eu não faço, hoje eu não faço muita crítica aberta ao governo do PT, até te falei, né? Eu não faço apologia, também não faço muita crítica, porque, na verdade, eu costumo dizer que foi bom a gente ter saído do horror para cair na mediocridade, porque a mediocridade é um pouco melhor do que o horror do Bolsonaro. Mas o que eu acho é que, apesar do Lula ter falado todas essas coisas, estou falando ainda do meio ambiente, depois vamos para a desigualdade social. Apesar dele ter falado tudo isso, ele ainda tem algumas contradições nos atos dele difíceis de serem explicadas. Uma delas é essa que eu condenei abertamente, que foi o financiamento de chamados carros populares, que na verdade são carros de R$80 mil, e que não é lógico para mim, não é razoável você pegar R$500 milhões
para financiar pessoas da alta classe média para comprarem um carro de 80, 100 mil reais. Vai aumentar as dificuldades de mobilidade urbana, vai aumentar as emissões de CO2, quer dizer, vai ser um processo anti-meio ambiente. Da mesma maneira, eu costumo brincava na campanha quando se falava da ideia de todo mundo comer carne, né? Todo mundo comer picanha para todos. Eu falava, olha, picanha para todos, do ponto de vista ambiental, é meio problemático. Você imagina com a camada de ozônio rapidinho. Isso acabam... primeiro que eles também emitem, né? Segundo, porque as passagens derrubam a floresta. A floresta, então não é o melhor caminho. A carne vermelha não é o melhor caminho para você resolver isso. Mas eu acho que até o momento ele fala agora em apresentar um plano de transição energética. Não é alguma coisa muito diferente do que fala o Biden, do que fala o Macron, e ambos são políticos convencionais, não é? Então, o fato da pessoa aceitar uma transição energética e aceitar a importância do fator ambiental não a caracteriza como uma esquerda, não é? Agora, quanto à desigualdade social, eu acho que está havendo hoje uma discussão que me intrigou um pouco quando eu ouvia na televisão, por um repórter. É o seguinte, que havia, dentro do governo PT, uma discussão sobre a Bolsa Família. Dizia-se que o atual ministro era favorável à Bolsa Família, mas era favorável a criar uma porta de saída. E que ele estava sendo criticado por isso. E aí eu pensei, será que é realmente... Aí eu não quero nem entrar no campo puro do marxismo-leninismo, mas será que a ideia de manter as pessoas dependentes de uma Bolsa Família para sempre é melhor? Ou o melhor seria estimular que elas produzissem e ganhassem o próprio dinheiro e ganhassem uma independência a respeito do Estado? Então, há muitas contradições. Eu não posso responder a sua pergunta claramente. A gente vai vivendo dentro das contradições, mas, infelizmente, a realidade é assim, ela é muito contraditória. Você, como marxista-leninista, vai aceitar pelo menos essa última frase, de que a realidade é muito contraditória. Eu aceito e agradeço. Próxima pergunta. Inclusive porque a Bolsa Família foi criada para acabar com a extrema pobreza. Se as iniciativas econômicas derem certo e a extrema pobreza acabar em certa medida, não precisa mais do Bolsa Família. É uma lógica, né? Mas aí você perde uma base eleitoral grande. Aí, como é que é a realidade? É a realidade. Oi, quem é? Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Getúlio Guerra. Getúlio, o microfone não está funcionando, mas pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Gabeira. É o seguinte, nós estamos vivendo num mundo muito polarizado entre esquerda e direita. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o Ulisses Guimarães falou assim, vocês estão achando essa Câmara de Deputados... Pode entregar o microfone para ele, isso. Ok, obrigado. Vocês estão achando essa Câmara ruim? Vocês vão ver as próximas. Vocês vão ver as próximas. Então, a gente tem visto o seguinte, cada eleição que passa, não só em nível estadual, federal, até municipal, está só piorando. Então, é uma questão de esperança. Tem esperança para melhorar as questões sociais e ambientais com o que está por aí ou o que pode vir? Olha, essa questão é uma questão muito importante, tá? E a resposta também não é uma resposta fácil. Quando Ulisses Guimarães disse isso, ele ainda vivia num horizonte, eu me lembro quando ele disse isso, num horizonte
em que a democracia avançava e você tinha uma participação política, sobretudo no parlamento, que começava a se renovar de uma maneira meio estranha. Eram os radialistas que faziam programas sobre violência urbana, que começavam a ganhar espaço. Então, a composição que o próprio avanço democrático trazia ia transformando a Câmara num corpo de qualidade um pouco pior. Eu digo um corpo de qualidade um pouco pior se você comparar com o passado, onde, por exemplo, aqui de Minas se escolhiam os intelectuais, era o Milton Campos, era o Pedro Aleixo, que iam para... Quer dizer, cada um que ia era uma pessoa com um cabedal político e teórico muito grande. Agora já não era mais isso. Mas depois que o Ulisses morreu, infelizmente, eu estive lá em Angra dos Reis cobrindo o desaparecimento dele. Depois que ele morreu, existe um fator novo que também veio complicar o jogo muito, que é o advento da internet. A internet ela trouxe uma multidão de novos atores para o espaço político. E, ao trazer essa multidão de novos atores para o espaço político, ela trouxe também novas lógicas, que é a lógica algorítmica. Por exemplo, o discurso na internet, às vezes é anônimo e quase sempre inflamado. E os discursos inflamados, indignados na internet, eram aqueles que tinham mais repercussão. E pela lógica algorítmica, quanto mais repercussão tem um discurso, mais ele deve ser estimulado. Então, você produziu na internet um nível político, ou difundiu pela internet, um nível político muito agressivo e com um conteúdo muito baixo do ponto de vista teórico e de visão do mundo. E também você produziu deputados que são deputados muito voltados para as redes sociais. Na questão evangélica. Então, também, o que você tem hoje, muitas vezes lá, é gente olhando para o telefone celular. Você vai lá e já não se falam entre eles. A questão evangélica, continuando seu raciocínio, a igreja eletrônica também trouxe essa comunidade evangélica toda. Também. E como eles estão muito voltados para as redes sociais, veja, por exemplo, o problema da CPI. A CPI, eles não se interessam em apurar nada. Eles se interessam em fazer uma pergunta bombástica e depois voltar para o telefone e dizer para os seus espectadores, está vendo? Eu perguntei isso, ele vai se atrapalhar, ele não vai conseguir responder. Não existe mais o diálogo. Existem performances para as suas plateias de internet. Então, tudo isso fez baixar muito o nível. O que acontece também, né? Um outro fator que eu tentei intervir nele, modestamente, é claro, é que no Brasil também nós nos importamos muito com as eleições majoritárias. Interessa muito quem vai ser o presidente. E nós discutimos muito quem vai ser o presidente. E a gente se descuida um pouco de quem vai ser o nosso deputado, quem vai ser o nosso senador. Tanto que no Rio de Janeiro, uma pesquisa mostrou que na primeira semana depois das eleições, 70% dos eleitores já tinham esquecido em quem votaram para deputado federal. Então, eu fiz um trabalho na televisão exatamente tentando mostrar, olha, as coisas não vão melhorar se o Congresso não melhorar. E o Congresso não vai melhorar se nós não melhorarmos também a qualidade do nosso voto. Se a gente não começa realmente a pensar o voto de uma maneira diferente. Do jeito que nós estamos hoje, o Congresso é dominado por uma corrente chamada Centrão, que é uma corrente fisiológica. Ela dá o apoio político em troca de verbas de emendas parlamentares ou de cargos. Eles só pensam nisso. Então, para mudar isso, a gente vai ter que ter uma batalha para convencer as pessoas a votar em bons deputados.
Agora, é uma batalha longa, muito longa. Né? Eu me lembro Principalmente porque a lógica mudou. Hein? Principalmente porque a lógica mudou. Exato. Agora, o que salvaria, né, o que no meu tempo eu procurei trabalhar, foi criar um pequeno grupo que tentava se antepor a essa decadência. E a gente fazia muitas mexidas lá dentro. A gente se apoiava na opinião pública. Então, é um grupo que tinha o apoio da opinião pública e tentava manter as coisas mais ou menos, quer dizer, inibir um pouco o processo fisiológico. Mas hoje nem isso existe. Então, a gente vai ter que trabalhar muito para melhorar a qualidade desse grupo político, desse corpo político, que depende do nosso trabalho, mas depende de fatores também que transcendem um pouco ao nosso esforço próprio, que é a melhoria da educação no Brasil, uma série de coisas que fará com que as pessoas passem a ver a representação política como algo muito importante e que elas têm responsabilidade no momento em que escolhem. Beleza, gente. Quero agradecer a todos, todas, e pedir o Gabeira para falar as palavras de encerramento aqui desse evento, não sem antes agradecer novamente ao Marcos Alcântara, a Prefeitura e ao Instituto Cultural Vale por viabilizar o projeto Sempre um Papo e o Flitabira. Muito obrigado a vocês por terem saído da noite de sábado para ouvir o Gabeira e até a próxima. Também eu agradeço a oportunidade. Como eu te falei, eu trabalho a semana inteira e nos fins de semana eu utilizo para escrever ou para fazer um filmezinho. Mas esse fim de semana eu falei assim, eu vou a Itabira, gostaria de ir lá, falar um pouco com as pessoas. Afinal de contas, de vez em quando, a gente precisa sair de dentro da casa, de dentro do computador e ver um pouco as pessoas, conversar um pouco. Isso me alegra muito e eu fico muito agradecido por vocês terem saído de casa num sábado à noite para essa conversa comigo. Muito obrigado. Gente, quem quiser, o Gabeira está lá na livraria, né, autografando.